Amados, este ensino que eu estarei trazendo à Igreja de Cristo, ele é um ensino muito, mas muito fundamental e importante para nós cristãos. O que eu vou trazer aqui nesta noite vai falar sobre batalhas espirituais. Batalhas estas que muitas vezes nós, seres humanos, muitas vezes não compreendemos. Muitas vezes nós não a enxergamos. Muitas vezes essas batalhas espirituais, elas são tratadas como algo que se acontece de uma forma natural. Que às vezes os próprios cristãos vão olhar e vai dizer: é porque aconteceu tal coisa, por isso que ele ou por isso que ela está desanimada. E às vezes não é só porque aconteceu algo, às vezes já é uma luta travada, já é uma batalha travada, que este alguém, ou este irmão, ou esta irmã, já vem sofrendo, já vem passando ao decorrer do tempo. E estas batalhas espirituais, elas sim, elas existem, e elas todos os dias, elas estão se levantando na nossa vida. Basta nós, servos do Senhor, passar a entender o que é espiritual e o que é físico. O que se acontece no mundo físico, acontece aqui. Precisamos diferenciar o que é que se acontece aqui neste mundo físico ou o que se acontece no mundo espiritual. E hoje eu quero trazer para a tua vida o que é uma batalha espiritual, e eu quero passar para a igreja que esta batalha espiritual realmente acontece e que realmente todos os dias ela está tentando nos derrubar, está tentando nos destruir. Vamos lá? A batalha espiritual é um tipo de conflito que os servos de Deus enfrentam durante suas vidas cristãs contra as forças das trevas. Meu irmão, batalha espiritual não é o vizinho que te xinga, meu irmão. Batalha espiritual não é o vizinho que quer brigar contigo. Batalha espiritual não é briga de sogra e nora, jamais. Briga de nora e sogra, de sogro com genro, e assim sucessivamente, parente com parente, isso aí se chama ser vergonhice. Isso não se chama jamais batalha espiritual. Brigas entre lá e cá e lá se chama falta de compreendimento entre as partes. Entender que às vezes é necessário pedir perdão pelo um ato cometido, ou que às vezes é melhor ficar calado para não caçar confusão. Então isso é diferente. Isso é uma situação adversa do que ter mundo espiritual, batalhas espirituais, com briguinhas aqui nesta terra. Então é importante que nós cristãos, servos de Deus, entenda o que é uma batalha espiritual. Meu irmão, quem entende o que é batalha espiritual, não perde tempo brigando com o filho. Quem entende da batalha espiritual não perde tempo. O filho
brigando com o pai. Quem entende da guerra espiritual não perde tempo brigando mulher com o esposo com a esposa, porque a nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra não é contra as coisas que aqui está nesta terra. A nossa maior batalha, a nossa guerra é contra toda a potestade maligna do mal, é contra a potestade maligna do mal. A nossa guerra não é com os vizinhos, com amigos, com parentes, com pessoas que querem brigar conosco, não. A nossa maior guerra é lá do lado espiritual, guerreando contra todas as potestades malignas. Então não há tempo para discutir aqui, não dá tempo para pegar no ar as coisas aqui, é só orando e buscando a Deus e dizendo: a minha guerra não é aqui, a minha batalha não é aqui, eu aceitei este Jesus, e a minha guerra é maior do que discussão com meu esposo ou com minha esposa. A minha guerra é maior do que se discutir com alguém na rua, do que brigar no trânsito, do que falar mal de fulano, de ciclano. Não, a nossa guerra, ela é muito maior do que discutirmos e guerrearmos nesta terra. A nossa guerra é no âmbito espiritual. Aleluia! Por isso é importante que nós cristãos, verdadeiros cristãos, saibamos realmente o que é batalha espiritual e qual é a sua implicação na vida cristã. Neste estudo bíblico, nós vamos entender o que a Bíblia de fato diz sobre a batalha espiritual. A primeira batalha espiritual, meu irmão, aconteceu dentro do jardim do Éden. Quando nós lemos esta Bíblia sagrada, igreja, nós vamos entender que no capítulo 3, Deus forma todos os bichinhos, Deus forma o céu, a terra, e Deus forma tudo o que ali havia, e Ele coloca Adão e Eva dentro do jardim, e então aqueles que ali estavam com Deus. Adão e Eva tinham sua ligação direto com o Pai. Então alguém, por nome de diabo, de Satanás, o invejoso, o sem vergonha, o ladrão, aquele que não suporta ver crente feliz, ele vai dizer: eu vou atentá-los. Por quê? Porque ele sabe que a ligação entre um filho com o pai, ele vence qualquer batalha. A ligação de um filho com o pai, ele vence qualquer dificuldade. E então a primeira batalha espiritual começa no jardim do Éden, quando o diabo ele usa a serpente, dizendo que Eva tinha que comer do fruto. Então ela escolhe desta árvore, ou seja, daquele momento para cá, Eva peca, Eva errou, e aí ela passa assim, levar o fruto também para Adão, e Adão também erra, Adão também peca, e então daqui para cá, daquele momento para cá, os dois pecaram, conhecendo entre o bem e o mal, sabendo escolher se aceita isso ou aquilo, se quer Deus, se quer o mundo. E então, ali inicia a primeira guerra espiritual. E como é que o inimigo está trabalhando nesta primeira guerra espiritual nos nossos dias? Veja bem que a primeira guerra que ele implica e ele aplica nas nossas vidas é fazer com que nós venhamos ter o desligamento com Deus, ou seja, esta ligação que nós temos com o Pai, de todas as formas ele vai tentar com que nós nos desligamos. De que forma? Por exemplo, veja bem o seu dia, como que ele é corrido. Veja bem o seu dia, é trabalho, é cuidar dos filhos, cuidar da família, é correr aqui, correr ali. De todas as formas, quando nós chegamos na nossa casa e nós falamos assim, ó, eu estou cansado e preciso descansar. Claro, precisamos descansar. Só que se nós pegarmos o nosso celular e começarmos a roletá-lo, nós não saímos dele tão cedo. Só que se nós pegarmos a Bíblia para ler, nós entramos em sono. Por quê? Uma guerra
espiritual. É algo que o diabo ele luta constantemente. Então mexer no celular não dá sono, mas ler a Bíblia dá sono. Então mexer no celular é agradável, ler a palavra de Deus é algo chato, é algo que dá sono, é algo que deixa a gente meio assim, né? Meio sonolento, meio bobo. Mas meu irmão, o diabo ele tem lutado de todas as formas para nos desligar de Deus. E às vezes nós pensamos que desta forma estamos corretos, que desta forma estamos fazendo de uma forma correta, e não está. O diabo está entrando dentro das vidas, dentro da igreja, e está trabalhando de uma forma, fazendo com que as pessoas se desliguem de Deus. Também tem outra questão, que hoje a modinha é: pastor, não preciso cultuar, não preciso ir nos cultos, se eu ir um culto na semana tá bom demais, se eu ir 1, 2 tá ótimo. Não, meu irmão, o diabo ele implanta isso na mente das pessoas. Por quê? Porque às vezes aquele culto que era para tu estar aqui, que Deus ia falar contigo, o inimigo se levantou contra a tua vida e você não conseguiu aqui estar. Mas o diabo levanta desta forma, mas Deus levanta também os seus escolhidos para ensinar aqueles que querem aprender o que é luta espiritual, e levanta o servo de Deus para dizer que tem uma casa de oração que ensina a palavra e que diz que estas batalhas espirituais vão ter que cair por terra, porque o Senhor Deus é o nosso Deus dos exércitos, que caminha conosco todos os dias da nossa vida. Veja bem, ele vai tentar nos cortar, ele vai tentar colocar afazeres na nossa vida, afazeres este como Marta. Quando a Bíblia diz que Marta e Maria convidam Jesus para entrar dentro de sua casa, a Bíblia diz que Marta tinha muitos afazeres. Maria não se preocupou com a louça para lavar, Maria não se preocupou com a roupa que tinha para lavar, Maria não se preocupou com o quintal, com a casa, nada. Maria sentou e disse assim: primeiro as coisas de Deus, depois eu arrumo tempo e faço. Meu irmão, esta é a maior batalha espiritual que nós cristãos temos. Porque nós temos todos os dias, de terça, quinta e domingo, nós temos estes cultos. E aí nós sempre, meu irmão, nós vamos escolher o dia de culto para fazer alguma coisa. Às vezes minha esposa levanta pela manhã e diz assim: meu amor, vou limpar a casa. Eu digo: hoje é terça, hoje é dia de culto, faça isso amanhã tu limpa. Hoje não dá. Ela: opa, esqueci. É verdade, vou cuidar da casa amanhã, porque hoje eu tenho que ir para o culto. Então, meu irmão, o inimigo ele trabalha de uma forma tão sorrateiro, mas de um jeitinho que a gente muitas vezes não vê. E a gente acha que isso é o quê? Natural. E o inimigo vai comendo o quê? Pelas beiradas. O inimigo vai entrando nas brechas que vai dando, e quando se vê, a pessoa já está perdida. Quando se vê, a pessoa já não está mais com a mesma ligação que estava com Deus. Meu irmão, se nós cristãos, servos de Deus, não nos atentarmos, se os irmãos pararem para prestar bem atenção, prestar muita atenção, vai ter culto, meu irmão, que os irmãos vão vir, que a igreja está pegando fogo. Que tem crente que acho que até criança fala em línguas. Mas aí vai ter culto que parece que está tudo murchinho. Sabe aqueles maracujá murcho já? Mas maracujá murcho ainda tem um caldo bom, né? Sabe aqueles maracujazão que a gente olha para o culto e fala: ou o culto está ruim, que dói mesmo, ou é as pessoas que não querem adorar, gente. Não quer buscar Deus. Por quê, meu irmão? Pela batalha espiritual.
Porque se nós entendermos o que é batalha espiritual, meu irmão, nós viemos para o culto, todos os cultos, adorando, exaltando, glorificando, alegre e exaltando o nome do Senhor. Porque a luta espiritual, meu irmão, ela só é vencida quando nós temos uma verdadeira ligação com o Pai. Quando nós deixamos de estar ligados com Ele, nós viemos para o culto e nós não entendemos nada. Meu irmão, tu quer ver uma coisa? Pega aquele dia que tu ficou o dia inteiro Netflix e celular. É joguinho de celular, Netflix, Já disse aqui, meu irmão, não é pecado desde que você tenha coerência, cuidado e sabedoria para utilizar. E aí tu passa o dia todinho no celular. Aí tu vem para a casa do Senhor. Lembra desse dia que aconteceu isso contigo? Tu conseguiu adorar como adora, com excelência, com graça e com poder? Você conseguiu sentir a presença de Deus? Não, meu irmão, porque você está se desligando daquilo que era para estar ligado. Agora, quando você se levanta pela manhã em jejum, consagração, buscando a Deus, tendo esta ligação com o Pai, meu irmão, pôr o pé nessa porta aqui, ó, desta igreja, você já começa a sentir a presença, porque nós estamos ligados com o Pai. Muitas pessoas estão muito enganadas, achando que o culto tem que ser provido pelo pastor, que o culto tem que ser provido pelos obreiros, que o culto tem que ser provido por nós aqui que estamos na linha de frente. Sim, nós temos que ser exemplo. Sim, nós temos que ter mais experiência, mais exemplos. Nós temos que ter, sim. Mas entenda uma coisa, meu irmão. O culto não depende só do pastor. O culto não depende só dos obreiros. O culto depende de cada um de nós. Eu não posso carregar a sua cruz e você carregar a minha. Nós não podemos carregar a cruz do outro. Eu posso te ensinar como carregar a cruz. Eu posso chegar aqui e dizer: filho, adora desse jeito, porque é desse jeito que o Pai gosta. E se Ele gostar, a glória de Deus desce sobre a casa. E a casa é tomada com o Espírito Santo dele. E não há crente que consegue ficar parado quando o poder de Deus desce sobre a igreja. O inimigo, ele luta de todo jeito, meu irmão. Pastor, eu já sei, pastor, eu já sei que ele luta. Eu sei que ele trabalha desta forma. Mas às vezes tu não entendeu diferenciar, você ainda não aprendeu diferenciar o que é coisas físicas com coisas espirituais. Um dia eu falei uma coisa para uma pessoa desta igreja, e aí eu comentei uma coisa, e aí essa pessoa falou que eu entreguei uma profecia. Foi um recado de Deus, não foi? Foi um comentário meu, algo físico. Não foi algo de Deus, foi algo físico, aquilo que os meus olhos estavam vendo. Agora, quando eu comento aquilo que é espiritual, quem é espiritual vai entender. Quem é espiritual já fala: opa, Deus tomou o pastor no meio da pregação ali e falou comigo, porque eu vi que era espiritual, eu vi que veio do céu, eu vi que veio lá do trono, lá do coração do Pai para o meu coração. Aí, meu irmão, nós precisamos definir e entender o que é coisas físicas, terrenas, comentários humanos, com as coisas espirituais, que são as coisas de Deus. Tá bom? Então por isso que tem muito crente, muito cristão, sofrendo dentro da casa do Senhor. Porque ainda não aprendeu, ainda não entendeu o que é luta, batalha espiritual. Livro de Marcos, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, do seu capítulo 13 e o versículo 33. Vigiai.
ele fala vigiai antes de orar. Por que, meu irmão, vigiar antes de orar? Porque, meu irmão, tem tanta gente que chega na igreja e ora tão bonito, mas fala com Deus tão bonito, mas dentro de casa não é exemplo. Tem tanta gente aqui, mulher, homem, que seja, que fala bonito, ora bonito, mas na hora que não aguenta ver uma rodinha de pessoas falando mal de alguém, que quer entrar junto para falar mal também. Meu irmão, não tem para onde correr. A Bíblia vai dizer, vigiai. Porque tem gente orando e ora bonito, mas não está vigiando. Esta é uma batalha espiritual, onde as pessoas não estão entendendo. O cenário que montam para a gente se assentar para falar mal de alguém, não é para nós se fazermos como esta pessoa. Não é para nós estarmos junto com esta pessoa, falando mal de A, de B, de C, prejudicando A, B e C. Meu irmão, nós não se assentamos em roda de escarnecedores. Nós não nos assentamos, porque primeiro nós temos que vigiar, e depois orar. Tem homem que briga com a esposa e depois quer orar. Deus não recebe essa oração, meu irmão. Tem mulher que briga com o esposo e depois quer orar, quer jejuar. Deus não recebe. Meu irmão, vi para a igreja, brigado. Deus não recebe o culto. Não adianta. Como eu disse aqui no começo, meu irmão e minha irmã, quando tu entender o que é algo espiritual, tu não vai perder tempo brigando aqui na terra. Tu não vai perder tempo aqui, batalhando aqui na terra, discutindo, perdendo tempo, não. Você vai guerrear nas batalhas espirituais. Não vale a pena, meu irmão e minha irmã, você brigar com teu esposo, com a tua esposa, vir brigado para a igreja, pai bravo, discutiu com o filho discutiu com o pai e vem brigado para a igreja. Não pode, meu irmão, não, isso não é de Deus. Deus não aceita. Deus não quer culto deste jeito. Primeiro Deus está dizendo, vigiai, vigia com a boca, cuidado com o que você vai falar, porque o que você está falando, talvez está matando o ministério de alguém, talvez você está prejudicando a vida de alguém. Então, o que nós devemos tomar cuidado é vigiar, porque às vezes nós estamos deixando entrar uns negocinhos, sabe? Ai, deixa entrar isso aqui, pastor, tem problema nenhum, deixa entrar. Não, tem problema sim, porque, meu irmão, nada começa do pouco. Você já viu aquele fogo que pega na Amazônia aí todo ano? Aí começa o fogo. Os irmãos acham que já começou de uma vez? Começa no pouco, no pouquinho. Ninguém consegue pôr fogo na Amazônia toda assim de uma vez, não. Então tudo começa do pouco. Começa um pouquinho aqui, começa um pouquinho ali, começa a liberar uma coisinha. Meu irmão, começa a liberar uns negocinhos para os filhos, sabe? Ah, deixa assistir, deixa jogar esse joguinho, não tem problema. Meu irmão, vai dar problema depois. Cuidado, vigia, principalmente com criança. Hoje meu menino acordou e ele olhou para a janela e falou assim, quem que é esse homem aí? Eu falei, está amarrado em nome de Jesus, Satanás, você sai daqui, estou dormindo. Ele falou, quem que é esse homem aí? Aí eu falei, não é homem aqui não, sai fora. Então, meu irmão, para os irmãos ver que o diabo ele está ao nosso derredor. Você está dormindo, meu irmão, ele está assim, ó. Ele está doido para te pegar, meu irmão. Se não é a misericórdia de Deus te guardando, porque se dependesse do nosso pecado, das nossas falhas, das nossas limitações, nós já estávamos mortos por ele. Você está entendendo, meu irmão? Toma cuidado. Primeiro vigiar. Aí depois nós vamos orar. Não vai orar brigado com a esposa não, porque tu não vigiou.
Esposa, não vai orar brigado com o esposo, porque tu não vigiou e não adianta orar. Primeiro é vigiar, para depois orar. Deus não recebe oração de quem está brigado. Pode ser esposo, pode ser amigo, pode ser parente, pode ser pai e filho, pode ser quem seja. Deus não recebe. Meu irmão, se tem alguém brigado dentro da igreja, antes de cear, a Bíblia orienta que nós venhamos pedir perdão uns aos outros. Porque como que vai cear brigado um com o outro? Não tem como. Ó, já é 8h30, já a hora passa que a gente nem vê. Então não tem como, meu irmão. Vigia primeiro. Vigia para depois orar. Então esta é a nossa batalha. Vigilância para depois orar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios. Vigi. De novo, né? Vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em bramando como um, buscando a quem possa, vai livre, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ele está dizendo que as nossas guerras, para nós nos mantermos firmes, sabendo que as nossas aflições, elas se cumprem entre nós, servos de Cristo, aqui no mundo. Então nós vamos guerrear aqui no mundo, sim. Nós vamos ter batalhas aqui no mundo, sim. Nós vamos ter dias em que as batalhas espirituais vão fazer com que nós nem se levantemos para caminhar. Vai ter dias que a gente não vai querer estar aqui, porque o diabo ele está ao nosso redor, bramando, meu irmão, furioso, mas nervoso. Porque se ele está ao seu derredor, é porque alguma coisa está ao seu redor. Porque se ele estiver ao seu redor, é aí que é o perigo. Porque se o diabo estiver ao seu redor, é aí que mora o perigo. Agora, se ele estiver ao seu derredor, saiba que tem alguém ao seu redor. E este alguém, por nome de Deus de Israel. Meu irmão, ele está furioso porque tem alguém rodeando você. Tem alguém cuidando de você. Tem alguém te amando. Tem alguém te corrigindo, porque quem ama corrige. Meu irmão, você sabia que o diabo não gosta de culto assim? Ele não quer que eu pregasse isso. Ele não queria que eu estivesse aqui ensinando a igreja dessa forma. Porque quando é corrigido, porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. Então se está sendo corrigido é porque ele ama. E o diabo não gosta que Deus te ama, meu irmão. A vontade de Deus é olhar a vontade do diabo é olhar para Deus e ver Deus dizendo assim, ó, acabou, estou abandonando tudo esse povo aí, vai morrer tudo, vão matar todo mundo, vai tudo para o inferno. O desejo dele é esse. Mas ele sabe que mesmo nós sendo desta forma, seres humanos, no contexto natureza humana pecaminosa, ele sabe que Deus nos ama, ele sabe que Deus nos corrige, ele sabe que ele quer pegar o homenzinho torto, consertar o braço, consertar as pernas, consertar o corpo e prumar na presença dele e dizer, tá aí um soldado para lutar as batalhas, tá aí um soldado firme e de pé para guerrear nas batalhas. Ele sabe que quando Deus está corrigindo, Deus está nos transformando, nos restaurando, nos purificando para uma grande batalha, para sermos vencedores em nome de Jesus. O diabo não gosta desses cultos, meu irmão.
porque ele sabe que tu vai sair daqui refletindo. Ele gosta de culto, meu irmão, que faz um movimento forçado, sabe? Aquele... Eu não sou, sabe? Cada um tem um gosto. Eu não sei se é o meu gosto ou se é alguma coisa que às vezes o irmão pode até me corrigir. Mas essas igrejas que ficam muito com forrozinho batendo palma, meu irmão, sai fora. Porque Deus não precisa de movimento para ele descer. Deus precisa de sinceridade. Deus precisa de obediência. Deus precisa de adoração. Não que ele precisa, mas ele quer ouvir adoração. Sabe o que Deus precisa para ele descer? Sabe o que ele necessita? É de arrependimento da nossa parte, para que ele desça com poder, com graça, com unção. E assim nós vemos o batismo com o Espírito Santo. Aí quando nós olhamos na frente, os obreiros estão cheios do Espírito. Quando nós olhamos nas cadeiras da frente, Deus toma as irmãs. Quando nós olhamos no meio, na nave da igreja, nós vemos crentes falando em línguas e sendo cheio pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para as crianças também cheias, a igreja toda tomada pelo poder do nome de Jesus. Arrependimento. O diabo não gosta de cultos assim. Tá? Então ele vai dizer que o diabo, ele está ao nosso derredor, para nós vigiarmos. Cuidado, porque a todo momento ele só está esperando uma brecha para que ele possa entrar. Meu irmão, se tiver uma rachadura, minúscula que seja, aquela rachadura começa a crescer. Começa a crescer. Quando menos espera, aquela barragem estoura. Por causa de uma simples rachadura que se iniciou no começo. O diabo, ele não quer entrar para arrebentar com tudo, porque ele sabe que se ele entrar para arrebentar com tudo, tu sabe não te socorrer. Mas quando tu começa a deixar a rachadura crescer, aí tu acostuma a ficar em casa, não vem para os cultos, aí acostuma a viver sem leitura de bíblica, aí costuma viver sem oração, costuma viver sem vigiar. Aí ele fala, agora é o meu momento de atacar. É o meu momento de agir. Vou eu entrar na vida dele, na vida dela e vou acabar com ele. E aí ele entra. E ele destrói tudo. Porque ele sabe que tu perdeu a noção de como chegar na presença do Pai. Tu pode saber aonde está a presença, mas às vezes tu não tem força nem para dobrar o joelho. Está entendendo a luta espiritual? Nossa, pastor, é verdade. Eu já tive esse problema. Eu sei que Deus existe, eu sei que Ele nos ama, mas eu estou tendo problema para dobrar o joelho e falar com Ele. Ah, porque não está tendo tempo? Não, porque eu não estou conseguindo mesmo. Porque está difícil. Porque a luta está travada. Meu irmão, começa a tampar essas rachaduras. Começa a passar um produto aí para tampar. Não deixa o diabo entrar não, porque ele está ao redor. Quando ele perceber que você se afastou da presença de Deus por um simples motivo, ele entra e ele pode acabar com a sua vida. Jó, escute bem, Jó só permaneceu íntegro e fiel a Deus porque o papo de Jó foi diferente. Deus disse para o diabo, vai e toca nele, porque ele estava preparado. Por que com Paulo, com Pedro, Deus não permitiu? Jesus disse, Pedro, o diabo pediu para se andar contigo, mas eu não deixei, porque Pedro não estava preparado.
Então Jó só suportou porque a presença de Deus estava na vida dele. Está entendendo a diferença? Então tome muito cuidado, meu irmão. O diabo está ao nosso derredor. No versículo 8. Bramando como um leão, tentando nos tragar. Não caia nessa, meu irmão, achando que nós somos blindados. Deixa vir, estou preparado. Não pode vir que eu vou ver o que eu faço com ele. Não faz nada, meu irmão. Deixa aí, vamos orar a Deus, vamos guerrear. Chama a Deus para perto e diz: Deus, eu vou vencer essa batalha. Não precisa ir com a força do seu braço. Não precisa ir com o seu intelectual. Não precisa com a sua sabedoria para cima dele, não. Faz igual Davi, eu vou para cima de ti, no nome do Deus de Israel. Amém? Vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus.